No caminho da expansão. Bem-vindos, bem-vindas! Aqui vou partilhar contigo dicas, experiências, conhecimentos que nos irão desafiar e expandir na nossa jornada de evolução profissional. Tu tens talento, sonhos, dons, potencial e queres deixar a tua voz e a tua ação no teu trabalho, assim como servir e contribuir para o crescimento daqueles que te rodeiam. Sim, será no caminho da expansão que tudo acontece. Pronto? Pronta? Bem-vindos, bem-vinda! Aqui é o episódio 0 deste podcast. Estou mesmo muito feliz por este episódio estar no ar e por começar esta jornada, este caminho, esta partilha. Então, hoje, neste episódio 0, vou-te contar um bocadinho da minha própria história, mas também de como é que este podcast surge. Se calhar vou começar mesmo por aí. Este podcast surge por muita vontade de trazer conteúdo, partilhas, desafios a todos aqueles que me poderão ouvir, mas também trazer esta ideia e esta metáfora que muitas vezes é no caminho do trabalho que as coisas acontecem, não é? Quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos para um trabalho por conta de alguém, ou quando nós vamos para o nosso próprio trabalho, ou quando nós estamos no nosso trabalho, não é? Muitas vezes as questões surgem. Questões às vezes sobre se é mesmo isto que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer mais ou melhor ou diferente, que se calhar está na hora de fazer uma mudança, se calhar está na hora de fazer uma coisa completamente diferente, e é muitas vezes nestes trajetos de ir e vir para o trabalho que nós também nos questionamos, não é? Que nós também refletimos, nos observamos, quantas vezes vamos para o trabalho ou quantas vezes já fomos para o trabalho, se calhar a pensar que será que isto é mesmo para mim? Ou porque é que eu estou tão insatisfeita? Porque é que isto não está alinhado com quem eu sou? Ou que eu gostava tanto de fazer uma coisa diferente, e isto muitas vezes surge, não é? Nestas viagens, nestas jornadas, e então eu gosto muito de trazer esta metáfora, porque na verdade a nossa jornada profissional é isto, é esta descoberta permanente, é este olharmos permanentemente para aquilo que nós estamos a fazer, é termos esta coragem de nos irmos descobrindo, termos esta coragem de, se calhar, também nos colocarmos em questão, mas ao mesmo tempo também de irmos ao encontro de algo que seja mais alinhado e que faça-nos até mais felizes naquilo que nós estamos a fazer. Eu costumo mesmo muito dizer que o trabalho é uma enorme possibilidade de nós manifestarmos tudo aquilo que nós somos. Então, o trabalho é um dom, não é? O trabalho é algo onde nós podemos concretizar, onde nós podemos ser voz e podemos ser ação daquilo que é a nossa autenticidade, a nossa verdade, o nosso propósito. Através do trabalho nós manifestamos aquilo que nós somos. Então, que bom quando nós também podemos no trabalho fazer aquilo que gostamos, estarmos apaixonados, sentirmos que nos estamos a cumprir, sentir que estamos a contribuir para aqueles que estão à nossa volta, sentir que podemos deixar um legado, uma marca à nossa voz. Portanto, que bom quando o trabalho é toda esta extensão daquilo que nós somos. Então, deixar aqui esta ideia que vai ser mesmo no caminho do trabalho, que nós vamos ainda saber mais coisas sobre nós, ainda vamos nos descobrir mais e ainda vamos também poder fazer esta jornada de evolução e até de expansão. Porque também te dizer que é no próprio caminho que nós vamos fazendo, que nós vamos crescendo e que nós vamos nos desenvolvendo e que nós vamos fazendo escolhas. E cada vez que este caminho é um caminho consciente, que é um caminho de autenticidade, que é um caminho de muito alinhamento com quem nós somos, então nós vamos, ao longo do caminho, tendo a possibilidade, podendo fazer escolhas, mas também podendo fazer esta jornada de evolução, de crescimento, não é? E de expansão. Então, esta ideia deste podcast ir-te trazendo também outros pontos, outros aspectos para tu também poderes refletir, para tu também poderes te descobrir, mas também poderes desenvolver e expandir. Esta é mesmo muito esta ideia. Eu, com as minhas clientes de caminho, gosto muito de dizer que no caminho, não é? No caminho profissional, há um mapa e neste mapa nós temos sempre escolhas. São-nos dadas escolhas, não é? E tu podes escolher ficar onde tu estás, mas precisas sempre de crescer. Podes sempre melhorar. E então aí
Quando tu escolhes ficar no trabalho que tu já tens, no empreendedorismo que tu já fazes, nos projetos que tu já desenvolves, escolhes ficar, então aquilo que te vai ser pedido, não é? É que tu possas crescer, melhorar, expandir, desenvolver, não é? Mas também há um caminho, e às vezes nos acontece, em que nós precisamos de fazer uma transição, ou seja, aquele contexto já não é para nós, aquele projeto já não é para nós, eu quero fazer outra coisa, então eu vou ter que fazer um plano de transição. E este plano de transição também precisa de tempo, também precisa de olhar, também precisa ser olhado, também precisa de ser descoberto, não é? Então, para fazeres um plano de transição, é bom que o faças a partir da tua voz, da tua essência, do teu alinhamento, mas obviamente com um plano estruturado e com estratégia que te permita dar esse passo. Então, bora lá, vamos lá fazer transições de carreira, vamos fazer transição de projetos, começar coisas novas, mas cada vez mais, com este desenvolvimento interior, com esta descoberta de quem somos e com a capacitação daquilo que é melhor, aquilo que é o melhor de nós. Mas também existe uma outra hipótese, não é? Que é esta hipótese de um caminho em que nós às vezes damos mesmo saltos de expansão, saltos de fé, onde nós, ok, se calhar já nada daquilo que eu fiz é para mim agora e eu vou ter algo completamente diferente, não é? Eu própria passei por isso, já fiz planos de desenvolvimento, já fiz planos de transição e também já fiz planos de fé, planos de saltos de expansão em que queria começar algo completamente diferente, queria ouvir mais a minha voz e queria avançar e queria realizar outro tipo de projetos que estivessem muito mais alinhados com aquilo que eu era em cada momento da minha vida. Então, também dizer-te que esta ideia de que o caminho profissional se faz porque nós nos permitimos avançar, nós nos permitimos dar passos e que é mesmo no caminho que as coisas vão acontecendo. Então o podcast vai trazer-te aqui muitos temas muito importantes para tu também te ires ouvindo, para tu também te ires, para também poderes ir crescendo aqui em conjunto com o podcast, mas também ires expandindo o profissional que tu és. Então esta é mesmo muito esta ideia. Então por isso esta ideia de esta voz e esta ação ser feita no caminho do trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho do trabalho que tu tens, no caminho da tua evolução e da tua expansão. E agora vou contar-te um bocadinho como é que tudo isto também aconteceu comigo, não é? Então, dizer-te assim muito rapidamente que eu estudei gestão e fui trabalhar para as empresas, muito logo a seguir à faculdade, mas andei sempre um bocadinho a perceber o que é que queria. Eu acho que não era bem gestão que eu queria, embora eu hoje olhe para ter escolhido gestão como algo que me empoderou sempre muito o caminho, que bom ter esta estrutura, que bom ter estas ferramentas, mas não era exatamente a gestão que eu queria. O que eu queria mesmo era pessoas, o que eu queria mesmo era trabalhar com pessoas e, portanto, rapidamente fui trabalhar para a área da formação, cheguei a trabalhar na área comercial e depois fui para a área de recursos humanos, que é efetivamente uma área de paixão. Entretanto, aqui no mundo empresarial houve um momento da minha carreira em que tive a hipótese de trabalhar num projeto de inclusão social, que para mim também foi assim, uau, porque foi uma aprendizagem muito grande também, não só em termos de conhecimento, mas também em termos de realidade daquilo que estava à minha volta, foi assim mesmo muito importante. E voltei às empresas, logo depois deste projeto, relacionado mais com a área social, voltei às empresas e o meu último projeto, a última empresa onde eu trabalhava na área dos recursos humanos, muito apaixonada por esta área, com projetos muito interessantes, com uma equipa espetacular, a viajar muito e, portanto, assim, olhando assim de fora, tudo uau, uma carreira assim a progredir bastante, com muitos desafios, a trabalhar bastante, mas na verdade eu sentia ali algum vazio. E isso foi difícil de perceber o que é que estava a acontecer. E também, entretanto, fiquei doente, quis engravidar, já tinha 2 filhos, queria aumentar a minha família, engravidei 2 vezes, perdi 2 bebés, foram momentos bastante difíceis para mim. Comecei a estar doente e comecei a perceber que precisava de fazer qualquer coisa com aquilo que eu sentia como uma voz cá dentro, mas que eu não sabia muito bem dar-lhe expressão, não é? Manifestar essa voz. Então foi muito importante fazer este mergulho interno, este mergulho interior, ir ao encontro de mim, perceber mais sobre aquilo que eu também queria, que soube mais sobre aquilo que eu era, e eu que já trabalhava tanto em recursos humanos, foi fazer um paralelismo, não é? Foi trazer para aquilo que eu ia fazer a seguir aquilo que eu também já fazia e que me apaixonava tanto. E aquilo que eu gostava mesmo era de ajudar as pessoas a crescer,
aquilo que eu gostava mesmo era de ajudar a traçar planos de desenvolvimento para as pessoas, não é? Perceber onde é que as pessoas poderiam ir, como é que as pessoas podiam manifestar mais os seus talentos, como é que elas podiam ser mais felizes, como é que elas podiam ter uma vida com mais equilíbrio, que era o que eu também procurava fazer comigo. E nem sempre conseguia. Então, decidi sair da empresa onde estava. Foi um processo que demorou cerca de 2 anos, porque foi um processo que aconteceu a par com a gravidez do meu terceiro filho, que decidi ficar em casa, e quando voltei à empresa já não era possível ficar lá, porque eu já tinha sonhado tanto com aquilo que eu queria fazer a seguir, e ao mesmo tempo olhar para mim, descobrir-me mais, trazer mais consciência de quem eu era, que já não era possível estar naquele lugar. Então foi muito interessante porque foi necessário não só este autoconhecimento, esta descoberta e esta capacitação de quem eu era, valorização, reconhecimento dos meus talentos, dos meus dons, das minhas competências, aprender mais coisas, fazer um plano também de desenvolvimento, não é? Outro tipo de conhecimento, outro tipo de competências, para poder então depois dar um salto estruturado, um salto passo a passo, mas dar um salto com uma estratégia que me permitisse chegar mais perto daquilo que eu desejava para mim e que foi sendo uma descoberta de caminho, ou seja, não foi logo uma coisa muito clara, não foi, olha, eu agora quero fazer isto, eu já sei aquilo que eu quero fazer, ou já sei o que é que eu tenho para fazer no mundo. Não, até porque eu sou uma pessoa que estou sempre à procura, estou sempre em descoberta e estou sempre a querer ir mais longe do meu propósito. Então, abri uma livraria, a Magia do Ser, comecei a fazer círculos, comecei também a acompanhar pessoas nas suas carreiras, comecei a ajudar mulheres a criarem os seus próprios negócios e comecei a perceber que era mesmo por aqui que eu queria ir. Então, criei o Gerir o Ser, que foi a minha marca, e agora a minha marca individual, que é a Ana Lino, onde eu ajudo outras pessoas na sua expansão profissional. Portanto, ajudo pessoas a fazer transições de carreira, ajudo pessoas a darem saltos de fé, ajudo pessoas a criarem os seus negócios e também faço a formação certificada, dou formação certificada para pessoas que também querem ajudar outras, porque eu acho que nós precisamos de criar, acho e acredito e sinto cada vez mais, até porque também há muito pouco tempo acabei uma primeira turma de certificação e, portanto, sinto mesmo que estão a nascer tantas profissões, é necessário valorizar o trabalho de outra forma, nós precisamos de ajudar as pessoas a estarem mais alinhadas com aquilo que são, com os seus talentos, com os seus propósitos e que todos nós temos uma voz e uma ação que podemos colocar no mundo. Então, eu tenho feito acompanhamento de mentores, de coaches, de professores, de pessoas que trabalham, líderes que trabalham com equipas, que também eles querem ajudar as pessoas com quem trabalham a que possam brilhar mais naquilo que fazem, a que possam alinhar-se mais com a sua identidade, a que possam crescer, a que possam traçar planos de desenvolvimento para estarem cada vez mais felizes naquilo que fazem, para manifestarem os seus dons, os seus talentos, porque sinceramente aquilo que eu acredito com tudo isto e com todos os acompanhamentos que eu faço, é que se nós passamos tanto tempo no trabalho, então que seja cada vez mais prazeroso e que seja mais ao encontro de nós e que cada um de nós com um propósito, com um dom, com um talento e que pode e deve manifestá-lo no mundo. Então o trabalho é cada vez mais a forma mais bonita que nós temos de trazer tudo isso para o mundo através da nossa ação, não é? Então, no trabalho, nós podemos ter voz, no trabalho, nós podemos usar os nossos talentos, nós podemos trazer os nossos dons, nós podemos criar uma identidade profissional cada vez mais alinhada com nós, com aquilo que nós somos, nós podemos sonhar, nós podemos criar projetos, não é? Onde nós podemos trazer os nossos aquilo que é a aptidão, não é? Aquilo que são as nossas competências, aquilo que é os nossos saberes. Está na hora, não é? De trazer toda essa riqueza, toda essa sabedoria para aquilo que tu fazes, para aquilo que nós fazemos. Então, este podcast quer mesmo ser isso, quer mesmo ser isto, quer ajudar muitas pessoas a poderem ser cada vez mais voz e ação, a poderem ter trabalhos cada vez mais alinhados com quem são, a poderem fazer, não é, estas transições, estas mudanças, em primeiro lugar com muita consciência, mas a seguir também com estrutura e com estratégia, trabalhando as suas histórias, as suas experiências, os seus medos, as suas crenças, trazendo cada vez mais os seus poderes, não é? Aquilo que é único em cada um, e a partir daí criar estes trabalhos, estes projetos, estas novas áreas, estas novas profissões que estão a surgir.
e que o mundo precisa e que todos nós iremos ganhar muito, não é? Porque quando nós estamos bem no trabalho, nós também depois podemos estar bem com os outros. E o contrário também é verdade. Quando nós não estamos no trabalho, muitas vezes isso depois vai ter impacto no próprio trabalho, mas também nas pessoas que nos rodeiam, nos contextos onde nós estamos e às vezes até na nossa família. Portanto, é mesmo importante nós cuidarmos desta área e também trazermos aqui uma nova possibilidade de viver o trabalho de outro lugar, não é? Viver um trabalho alinhado com os nossos valores, viver um trabalho onde nós podemos manifestar aquilo que nós somos, viver um trabalho onde há espaço para crescer, para nos desenvolvermos, para ambientes mais saudáveis, não é? Eu, ao acompanhar tantas pessoas, chego à conclusão de que há muito a fazer. Nós ainda temos muitos líderes, muitos chefes que não aumentam as suas pessoas, pelo contrário, diminuem, retiram poder, retiram voz, não é? Não permitem que as pessoas possam ser, mas nós também ainda temos muitas pessoas que estão não só a fazer coisas que não gostam, mas onde também se sentem todos os dias diminuídas, onde se sentem reprimidas, onde não podem acrescentar valor, mas também não saem desses contextos e não saem desses ambientes e não procuram outras soluções, não é? E muitas vezes a própria sociedade onde nós vivemos ainda nos traz aqui muitos valores, muitas ideias, muitos preconceitos, não é? Muitos aspectos que ainda nos condicionam e que ainda nos fazem retirar o nosso valor, o nosso reconhecimento, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de expandir, a nossa possibilidade de trazer novidade, de trazer outros projetos, de colaborar com outras pessoas. Então, há muito aqui para desconstruir, há muito aqui para viver, não é? Há muito aqui para trazer como consciência, mas também como prática e como possibilidade. Então, este é sim mesmo o meu episódio zero, o primeiro episódio, que no fundo é o episódio zero, porque é a base, é daqui que tudo vai começar. E o que eu quero muito é trazer muitas reflexões, muitos desafios, muitas novas perspectivas para que nos ajude a que esta viagem para o trabalho, que não é uma viagem para um trabalho local, mas é uma viagem para aquilo que é o nosso trabalho ideal, para aquilo que é o nosso trabalho alinhado com quem nós somos, que este caminho ao encontro do trabalho de cada um, que é aquilo que nós ainda precisamos de descobrir, mas também de colocar em ação, mas também de expressar e de manifestar, seja cada vez mais uma possibilidade. Porque às vezes há pessoas que chegam até mim, meus clientes de caminho, minhas clientes de caminho, e que me dizem: Ana, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei. Então aí estamos num momento de descoberta. Mas também chegam pessoas que já sabem o que querem, mas não têm coragem, ou não têm suporte, ou não têm escolhas, ou não veem alternativas. Então nós aí precisamos de capacitar, de empoderar, de resgatar tudo isso, de encontrar um plano, de fazer uma estratégia. Mas também chegam pessoas que já têm projetos muito alinhados com quem são, mas depois não é possível de os manifestar. Ou seja, eu até já sei o que quero, eu até já estou a fazer, mas ainda não estou lá, porque não estou completamente alinhada, porque não estou na minha voz, porque não estou empoderada o suficiente, não é? Então, tanta coisa a acontecer aqui no caminho, e por isso é que eu costumo sempre muito dizer que vai ser no caminho que tu te vais descobrir, vai ser no caminho que tu te vais desenvolver, vai ser no caminho que tu vais expandir, vai ser no caminho para o trabalho, vai ser no caminho do trabalho, que é no fundo uma jornada. Nós estamos a falar numa jornada de evolução, numa jornada de expansão, numa jornada de melhoria contínua, não é? Onde nós vamos aprendendo, crescendo, onde nós vamos dando um passo atrás. Também queria trazer aqui esta ideia que às vezes nós achamos que o caminho é muito direito. Eu estou aqui, vou para aqui, então o caminho é assim super direito. Não é verdade, o caminho não é super direito, o caminho é super torto. E vai ser nestes altos e nestes baixos e nestes altos e nestes baixos que nós vamos crescendo, vamos saindo da zona de conforto, vamos aprendendo, vamos tendo coragem para ver diferente, vamos tentando, não é, outras alternativas e outras possibilidades. Então isto é mesmo uma viagem, é mesmo um crescimento, é mesmo uma evolução e é mesmo uma expansão. Então é isto que eu quero fazer e se isto faz sentido para ti, então que realmente isto possa ser uma viagem conjunto, onde tu também possas ir fazendo aqui esta viagem comigo e com os temas que eu vou trazendo. Terminar esta sessão dizendo que
estão para nascer muitas novas profissões. O nosso trabalho não cabe num CV, não é numa caixa, é possível alargar, é possível fazer outras coisas. Eu própria, não é? Quando deixei o meu trabalho de diretor de recursos humanos ali super certinho, aquilo que eu queria fazer não cabia em lado nenhum, não cabia numa caixa, não é? Eu sabia que tinha muitos recursos, eu sabia que tinha muitos talentos e muitas competências, eu simplesmente queria juntar isso tudo e trazer uma voz única e trazer algo diferente, que é meu, por isso é que é diferente, não é? É único, porque fui eu que criei. Mas esta vontade, não é? De querer trazer qualquer coisa para o mundo é muito importante. E também dizer que se cada um puder através daquilo que faz, não é? Contribuir para um mundo melhor, o mundo vai ser sempre muito melhor. Então, cada um precisa trazer aquilo que é único, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu propósito, então há que descobrir isso. E isso também é uma viagem. Às vezes nós queremos logo respostas muito rápidas de eu quero saber o que é que eu preciso de fazer, eu quero saber porque é que estou aqui, eu quero saber qual é o meu propósito. E às vezes isso não chega, então é a própria jornada, é o próprio caminho que te vai trazer todas estas respostas e vai ser muito visto. Vou trazer sempre coisas muito práticas, conhecimento muito prático, mas também experiências, porque na verdade, não é? Muitas vezes é pelos exemplos e que vai ser sempre também para mim mais fácil também de olhar, de também poder aplicar e também poder, no fundo, de fazer diferente. Eu quero muito desafiar-vos, eu quero muito que saiam da vossa zona de conforto, eu quero muito que com esta jornada e com este caminho se observem mais, não é? Mas também possam criar outras alternativas, encontrem outras soluções e, sobretudo, que se dê passos, porque quando nós apenas ficamos no campo do sonho ou da idealização, quando não damos um primeiro passo para qualquer coisa acontecer, então, se calhar, nada vai mesmo acontecer. Então, nós precisamos também ser esta ação. Precisamos de testar. O que é que vai acontecer se ficares no mesmo lugar? Tudo fica igual, não é? Ou pior. Claro que também podes ficar melhor. E o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer se tu testares, se tu avançares, se tu dás um passo? Se calhar vais crescer vais aprender novas coisas, vais conhecer novas pessoas, vais aprender tanto que vais evoluir, que vais expandir. E isto é que é o mais importante do caminho profissional. O caminho profissional é um caminho de crescimento, de evolução. Quer tu fiques no mesmo sítio para sempre, e está ok, tu podes ficar no mesmo trabalho para sempre, a fazer a mesma coisa para sempre, mas que isso seja bom para ti, que isso seja na tua expansão, que isso seja no teu crescimento, porque nós estamos cá para aprender, nós estamos cá para crescer. E também pode ser tu ires fazendo muitas mudanças, e também está ok, que essas mudanças sejam conscientes, sejam alinhadas, e sejam, no fundo, aquelas que vão contribuir para que o teu caminho profissional seja, na verdade, como tu queres. E se não está a ser como tu queres, então está na hora de ir procurar outras coisas. Então, que este caminho, que o caminho do trabalho, seja aqui esta voz, que seja aqui esta ação e que te ajude a ir ao encontro do melhor de ti sempre que tu quiseres. Esta é que é realmente mesmo a grande mensagem final. Gratidão por este episódio e por este caminho de expansão profissional. Se fez sentido para ti, partilha, que chegue a quem seja útil. Deixa perguntas, comentários e vamos ser voz e ação do nosso trabalho, do nosso propósito e do nosso serviço no mundo. Expandimos